Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um MDM Talks. Estou aqui com a Lu e com a Maria, idealizadoras do método, e temos o prazer de receber hoje Bruna Cassaro, professora há mais de 20 anos, psicopedagoga e especialista na nova educação na prática. Falei certo, Isso Bruna? mesmo. Eu queria começar indo direto ao ponto. Queria ouvir de você como é que você saiu, né, dessa caminhada aí de dentro da escola para especialista na nova educação na prática. Sim. Quero agradecer primeiramente, sim, a vocês pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho para vocês sobre a nova educação, sobre essa minha caminhada, nessa minha jornada aí dentro da nova educação. Eu comecei como professora lá atrás, né, com os meus 18 anos. Eu costumo dizer que eu sempre fui apaixonada pela educação. Eu costumo brincar que desde pequena, minha brincadeira preferida era ali brincar de aulinha, né, da aula ali. Então eu estava sempre brincando ali e acabei fazendo magistério. Na minha época lá a gente, né, era só o magistério ainda, não tinha faculdade, e já iniciando aí dentro da educação com 18 anos. E no primeiro momento, eu sempre fui apaixonada, né? Para vocês terem noção do quanto essa paixão era grande, né? Uma professora que já tinha mais tempo. Nesse primeiro ano que eu entrei, ela virou para mim e falou comigo assim: Nossa, Bruna, eu acho tão bonito esse seu brilho no olhar, essa sua empolgação pela educação, tudo que naquele movimento, mas eu quero ver até quando esse brilho vai durar. E, gente, eu confesso Nossa, para vocês, forte, né? fortíssimo, né? E eu confesso para vocês que naquele momento eu imaginei assim, né? Com os meus 18 anos, com aquela inexperiência ainda, né? E com toda aquela paixão, eu falei assim: nossa, nunca vou perder. Porque eu sou apaixonada por isso. Não, isso não vai sair de mim. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu. Todos nós sabemos do grande desafio que é a educação no nosso país hoje, e com o passar dos anos, esses desafios iam crescendo cada vez mais. E a minha formação, eu não tinha sido assim preparada, vamos dizer assim, para enfrentar aqueles desafios que estavam surgindo. E com o passar do tempo, eu fui me sentindo cansada, esgotada, desmotivada, exausta, como a grande maioria dos profissionais da educação hoje, né? Infelizmente, quando a gente conversa, uma grande maioria traz esse relato, né? A gente vê muitos professores adoecendo, muitos profissionais desistindo da carreira de professor, e a gente hoje já até vê uma falta de professores no mercado. A gente já está passando por essa situação. Então, isso começou a acontecer comigo, e no momento, eu falo até que era tão forte, e eu quero trazer isso para que vocês possam entender o que eu sinto, e eu acredito que quem é professor, que está ouvindo a gente nesse momento, pode se reconhecer um pouquinho na minha história em alguns momentos. Eu chegava, gente, assim, a exaustão, o cansaço, ele era tão grande, e o não saber lidar, o não saber resolver, eu não sabia como sair daquilo ali, que a gente acabava adoecendo. Eu tive problemas de adoecimento mesmo, de tanto questões físicas como também mentais, né? Tive depressão, tive síndrome do pânico, e de tão mal que aquilo fazia. Eu estava também tive um momento em que eu chegava na escola, no primeiro dia letivo, né, que a gente, primeiro ano, eu acabei de estar de férias, um mês e pouquinho de férias, e quando eu voltava, no primeiro dia, a primeira coisa que eu e os meus colegas queriam fazer era receber o calendário e olhar quando ia ser o próximo feriado. Meu Deus. Nossa. Acho que todo professor passa por isso, né? E sabe, a gente já chegava ali: quando vai ser o carnaval? Quando vai ser Semana Santa? Vai ter feriado na quinta, na terça? Vai emendar? Vai emendar? E por que isso, sabe, gente? Não é o por não querer, é porque, mesmo tendo aquela questão das férias, era tão exaustivo, era tão cansativo, e a gente já não acreditava mais que tinha solução. E o que a que você acredita esse cansaço? Eu acredito que é por conta da mudança do mundo. O mundo foi evoluindo. E a educação, ela meio que, vamos dizer assim, ficou para trás. Eu costumo dizer que o mundo evoluiu aí como um furacão, e aí é como se a educação fosse ali como uma brisa.
nessa evolução, né? Eu falo que é a passo de tartaruga, vamos dizer assim. Então, ela não acompanhou toda essa mudança. E quando eu falo mundo, gente, eu falo as pessoas evoluíram, o mundo todo evoluiu, a ciência evoluiu, tudo foi evoluindo e a educação meio que ficou parada, sabe? Não acompanhou essa evolução. Então, isso tudo fez com que a gente não sabesse mesmo como lidar com algumas situações que a gente não tinha lá atrás. Porque o mundo foi mudando, as situações foram surgindo dentro da sala de aula e a gente não sabia como lidar com elas. Então, isso tudo foi gerando essa frustração, essa exaustão, esse cansaço. Porque o que gera essa exaustão? Eu tento e não resolvo nada. Então me conta aqui, o que a nova educação tem a ver com isso? E aí, tudo isso. E aí, gente, eu vou até trazer uma outra questão também que vocês já devem ter ouvido antes de trazer esse ponto dessa transformação da educação. Eu acreditava, e eu ouvia dos meus colegas também muito assim, a educação está acabando. Não tem jeito. Está cada dia pior. Então, sabe essa sensação de que você não vê uma luz no final do túnel? E isso gera o quê? Exaustão. Imagina, eu tento com o que eu tenho de recurso e não funciona. E aí vem essa sensação que a gente tem de exaustão, sem de esperança, né? Isso aí, de desmotivação. Eu tô fazendo e não tô vendo resultado. Eu tô trabalhando à toa. E aí é onde que o professor acaba ficando naquela situação assim, deixa correr, né? Vou levando do jeito que dá. Deixa a vida me levar. Mais ou menos assim mesmo. E aí, nesse momento, eu tive a minha filha lá atrás. E quando a minha filha nasceu, eu fiquei... Sabe aquela situação de que você não tinha mais prazer, você não tinha... Gente, porque isso não é só na escola. Isso leva pro professor para a vida toda, porque você não consegue desvincular. Então, eu chegava em casa, eu costumo dizer que eu trabalhava de manhã e à tarde, chegava em casa assim, com o cabelo para cima, tão morta, tão cansada, que eu só queria tomar um banho, deitar e dormir. Às vezes nem comer, não tinha mais vida, sabe? Vida pessoal, vida social, não tinha, porque a exaustão era tão grande, sabe? Que não tinha. E aí, foi quando eu falei, cara, que referência que eu vou ser para minha filha? Olha. Se eu não tô bem, eu não tô feliz, eu não tinha vontade, mas coisa com a minha filha, para ter esse tempo. E foi quando, como a gente não acreditava, que não tinha jeito, que não ia mudar, eu falei, vou ter que trocar de profissão, que é o que está acontecendo com a grande maioria do professor. Pensa que a solução, às vezes, vai ser trocar de profissão. E essa troca, eu busquei várias coisas, nada que eu fazia me dava aquele brilho, aquela satisfação, aquele prazer que eu tinha tido lá atrás, quando eu comecei. E aí foi quando eu comecei a parar e pensar, mas eu falei, gente, a solução não vai ser mudar de profissão, porque não adianta eu estar num lugar onde eu também não me sinta realizado. O que eu preciso é resgatar aquele prazer, aquela sensação que eu tinha lá atrás. E ela acabou se perdendo nesse meio do caminho, né? Vamos dizer assim. E foi então que eu comecei essa busca. Uma busca que envolve um autoconhecimento, porque é fundamental da gente se entender, da gente buscar o que faz sentido, o que não faz, o que está acontecendo. E eu confesso para vocês que nesse primeiro momento, quando eu fui buscar, eu queria aprender algo para ensinar para o meu aluno, para que o meu aluno pudesse mudar, para que eu tivesse o resultado que eu queria. Essa foi a minha busca. Eu tenho que aprender para ensinar. Né? Eu queria, mas eu não queria, porque para mim eu estava certa. Eu estava fazendo o que tinha que ser feito. O problema eram eles. Olha. Eu precisava de trazer algo para eles, para que eles pudessem mudar. Para o resultado, né? Para você ver resultado. Isso. Só que o que aconteceu, gente? Nessa busca, eu descobri que é uma coisa que dói muito para nós professores, doeu muito para mim, mas foi essencial para esse resultado e para essa mudança que eu tenho hoje. Eu entendi que o que eu estava recebendo estava ligado com o que eu estava entregando. Então, aquela metodologia que funcionou lá atrás, que dava certo, já não funcionava mais. E ela estava me trazendo esse resultado. Então, eu entendi que eu, Bruna, iria precisar mudar para que eu tivesse um resultado diferente, para que eu recebesse algo de diferente dos meus alunos. Então, os meus alunos que não estavam interessados, não estavam participando, não estavam aprendendo, né, estavam com dificuldade, eu iria precisar de mudar o que eu estava entregando, quer dizer, mudar o meu planejamento da minha aula, mudar o que eu estava, como eu estava agindo. Não é mudar o conteúdo, né? É a forma. A forma de entrega. Isso. Para que aí eles pudessem estar interessados, participativos e aprendendo
mais. E foi isso que eu fiz. Gente, eu quero trazer, é importante fazer um parêntese aqui, que isso não é pozinho mágico, não tem receitinha de bolo, não é assim, Exato. sabe? É um processo. É doloroso, porque para mim foi doloroso entender que eu precisava de desaprender, de desconstruir para construir. Isso dói, Verdade. Dói mesmo. sabe? Mas sem isso não tem mudança. Mas sem né, isso Bruno? não tem mudança. Então, Não assim, existe sofrimento sem dor, né? isso. Então, assim, eu costumo dizer que é o mal necessário, Não, vamos dizer, uma crescimento. dor necessária. Perdão, crescimento sem dor. Falei sofrimento sem dor. E aí, e quando eu passei por esse processo, as coisas começaram a fazer sentido. E daí eu fui buscando, fui entendendo, e eu encontrei a nova educação. E aí, gente, eu tive uma descoberta que fez todo sentido na minha vida. Eu descobri que, na verdade, não era a educação que estava acabando. O que estava acabando era a metodologia, o modelo de ensino que a gente tinha. Aquele modelo, aquela metodologia, aquela forma que a gente usou durante décadas e séculos, já não estava funcionando mais. Ela funcionou e ela foi maravilhosa na época dela, mas para agora, com tudo que a gente tem de avanço, ela não estava funcionando mais. E então, quando eu mudasse essa forma, esse como, nessa metodologia, eu iria começar a ter os meus resultados. E foi isso que aconteceu. Comecei aí a estudar cada vez mais, a me aprofundar e a entender cada vez mais e levar para essa prática da minha sala de aula. E aí, para a gente resumir, no primeiro momento, quando eu cheguei na escola, né, toda empolgada, depois de descobrir tudo isso, né, de todo esse processo, muitos professores falaram assim comigo: Bruna, eu não acredito que você, na época eu já tinha mais de 10 anos, né, dentro da educação, você com mais de 10 anos aí na educação, ainda acredita nisso. Você sabe que nisso tudo aí, na teoria é uma maravilha, mas na prática não funciona. Quem é da área da educação já ouviu ou já falou isso, porque eu também já falei muito isso. Então, eles falaram aqui, e gente, naquele momento, sabe quando parece que joga um balde de água fria assim em você? Eu me senti, mas eu falei assim, eles precisam ver para crer. Então, o que eu vou fazer? Vou começar a colocar em prática na minha sala de aula. E foi isso que aconteceu. Comecei a colocar em prática e em menos de 15 dias eu já comecei a ter resultado. Olha. A Bruna começou a sair sem cabelo em pé. A Bruna começou a estar feliz. A Bruna começou a estar tendo resultados. Então, os alunos estavam mais participativos, mais interessados e aprendendo mais. A Bruna estava mais leve. A Bruna voltou a ter vida. A Bruna voltou a ter vida social, vida familiar, a Bruna voltou a ter vida pessoal. Voltou a acreditar, né, Bruno? Voltou, então assim, e aquele brilho no olhar Bruna. tinha voltado. E aqui, acho que nosso telespectador está curioso para saber aí quais são os 4 pilares dessa nova educação. Quando a gente fala dessa nova educação, eu costumo dizer que a gente tem os 4 pilares, que são os 4 pilares da Unesco, que a gente traz, que é o aprender a aprender, aprender a ser, aprender a conviver e aprender a fazer, que ele está ligado. O aprender a aprender é você aprender a ir em busca desse conhecimento, você ter prazer em aprender. Gente, o conhecimento, ele é libertador, ele é maravilhoso. E ele não precisa ser bastante doído, ele pode ser leve. E quando a gente aprende a aprender, a gente quer sempre mais. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu aprendi a aprender sobre a nova educação, quando eu descobri aquilo, eu falo assim, teve momentos em que eu estava com 2 pós e fora os cursos, que eu falava assim, não vou pegar. De repente eu estava com 3. De repente eu já tava acabando uma entrando na outra. Porque o aprendizado, ele tem que ser gratificante, né? E hoje os alunos têm o aprendizado sofrido. Sim. Né? Então, isso faz toda a diferença. Nossa O Senhora. aprendizado precisa ser leve, prazeroso, gostoso, que é o aprender a aprender. O aprender a fazer é você pegar isso que você construiu, esse conhecimento que você construiu, e você colocar ele na prática. Você levar ele para a prática do seu dia a dia para transformar a sua vida, para transformar a sua realidade. Porque se a gente fica só no conhecimento, a gente não transforma. Para a gente ter uma transformação na sociedade, no mundo, a gente precisa da ação. Então, esse é o aprender a fazer, é colocar aquilo ali em prática. O aprender a ser, que é o autoconhecimento. Você se conhecer, você se entender, isso é essencial para todo esse processo. E o último, que é aprender a conviver, que nós vivemos em sociedade. Então, a gente precisa aprender a se
relacionar uns com os outros, a conviver em sociedade. Então, quando a gente fala da nova educação, a nova educação ela está toda pautada dentro desses 4 pilares da educação segundo a Unesco. Na verdade, esses pilares hoje, gente, ela rege a educação no mundo, né? E dentro desses pilares, nós temos também o que eu chamo hoje da nova educação, que são as 3 abordagens, que eu falo que é a nova abordagem dentro da educação, que é criar uma conexão com os meus alunos, porque quando eu crio uma conexão, hoje a gente já sabe através da neurociência, que quando eu tenho uma conexão com o meu aluno, ele se abre para aquele aprendizado. Quando ele não está conectado, ele se fecha para aquilo ali, é mais difícil. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente vai num lugar que a gente tem uma pessoa que a gente não gosta dela, que a gente fala, não gosto daquela pessoa, não me desce, não sei o que, a gente nem dá atenção porque ela tá falando. A gente às vezes tá fazendo outra coisa porque ela não desperta o que na gente? Interesse. A gente se fecha para ela. Ela pode até estar trazendo algo interessante, mas eu tô fechada para aquilo ali, não faz sentido para mim. Quando eu estou em um local onde eu estou uma pessoa que eu me conecto com ela, que eu gosto, que a gente cria, eu me abro, eu até fico assim, prestando atenção, né, no que ela tá falando, porque flui, né? Isso, Flui. porque eu me Flui abro. daqui, flui daí. Isso, então É essa isso. conexão, ela é essencial, que eu falo que é um primeiro passo. O segundo passo é ter uma escutativa. Eu chamo de escutativa entender a necessidade do aluno. E a gente está falando de nova educação, a gente está falando de educação integral, que também é o que a gente fala hoje, né? Da educação. Hoje a educação, ela não é voltada apenas para o conhecimento, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, mas ela é voltada para esse desenvolvimento integral do aluno. A gente está vendo uma pessoa como um ser humano. Então, quando eu entendo aquela necessidade, né, daquele aluno, fica mais fácil eu ir para o terceiro ponto, terceira abordagem, que é atender a essa necessidade, que eu chamo de comunicação eficaz. A minha comunicação eficaz é quando eu tenho uma escutativa e eu entendo qual é a necessidade dele e depois eu atendo a essa necessidade. Aí eu começo a ter o quê? Resultado. Então, quando alguém me pergunta o que eu preciso fazer para começar a colocar a nova educação em prática, eu faça esses 3 pontos. Se você criar essas 3 abordagens, você já vai conseguir um resultado maravilhoso dentro da sua sala Ô, de aula. Bruna, deixa eu fazer um link aqui com o Aprender a Conviver e o nosso método de prevenção e gestão de conflitos escolares. Sim. Nós somos defensoras assíduas da convivência ética dentro da escola. Temos plena consciência do aumento aí de conflitos na escola, né? Sim. Muitas vezes mal geridos aí e acabam até muitas vezes em violência. A gente tem visto isso no mundo afora, né? Infelizmente. Muito triste. Sim. E a gente decidiu agir e não ficar assistindo essa situação aí, sentadas no camarote assistindo. Então, eu queria te perguntar o seguinte, do Aprender a Conviver. Quão importante você acha essa capacitação da liderança de uma escola, liderança falando de diretor, de coordenador e de professor, em habilidades relacionadas à prevenção e gestão de conflitos? Porque nós somos 3 advogadas, né? A Lu foi professora durante anos, né, Lu? Sim. Então, ela tem essa experiência na faculdade. Quão importante como é que você vê isso? É essencial, né? É essencial esse trabalho, essa formação aí para esses profissionais. Porque nós, professores, gente, quando a gente fez nossa formação, e eu vou falar para vocês que ainda acontece muito hoje dentro da formação de professor, é voltado muito para essa parte técnica e teórica, e pouquíssimo voltado para essa questão prática e principalmente de relacionamento. Tá? A gente já fala sobre desenvolvimento humano, mas muito na teoria. Então, o professor, ele tem uma dificuldade muito grande em trazer esse desenvolvimento humano, esse desenvolvimento em habilidades e competências socioemocionais para dentro da sua prática na sala de aula. Porque isso tudo tem a ver com gerir o que está acontecendo. Quando a gente fala de habilidade socioemocional, a gente está falando em criar uma conexão entre razão e emoção. Uma gestão, que é como se a minha razão, o meu cognitivo, né, o meu neocórtex, vamos dizer assim, lá do meu cérebro, ele vai aprender a gerir as minhas emoções, que é o meu límbico. Então, isso é o que a gente fala de habilidade e competência socioemocional. É muito voltado para isso, aprender a gerir
essas emoções. Isso é o que a gente chama de autorregulação. Isso é que vai fazer diferença nesse processo de conflito. Então, assim, a gente vive hoje um momento seríssimo dentro das instituições. Infelizmente, ano passado, nós vimos aí situações, né, que a gente não gostaria de ver na mídia, levando a um caso extremo mesmo de óbito dentro de escolas e tudo mais. Então, não é o que a gente quer, mas a gente não pode esperar isso acontecer para agir, ou não pode tomar uma atitude depois que isso acontece, que às vezes a gente vê muito isso. Vou dar um exemplo para vocês. Ano passado, quando surgiram esses casos, eu tive uma procura imensa de instituições de ensino querendo resolver agir nesse momento, como a gente resolve isso, tá? Depois que passou um pouquinho, que, né, saiu da mídia, esfriou, já deu uma esfriada ali. Isso, então assim, eu não tenho o que estar fazendo quando o problema vem. É o que você falou, é uma prevenção. Eu preciso agir agora para não deixar que aconteça o extremo. Tá? Então, é essencial esse trabalho, porque nós, educadores, eu falo, né, porque eu sou professora também, nós, educadores, nós não tivemos esta preparação na nossa formação. No magistério, na pedagogia, não teve isso de relacionar, de saber intervir numa mediação de conflitos, intervir numa situação, o meu aluno aconteceu uma situação de bullying, ou nem aconteceu, porque eu até costumo dizer que o bullying, a agressão não começa, eu falo até que a agressão não começa com um soco na escola. A agressão começa com uma dita brincadeira. Vai escalando, né? O que eu penso, Bruna, vê se você concorda comigo. Sim. É que a escola, ela precisa estar disposta a capacitar, além dos professores, os gestores. Porque quando a gente vai capacitar, né, em ferramentas para que eles possam fazer essa autorregulação e passar isso para os alunos, né, isso tem que partir de cima. Se o gestor não estiver na mesma conexão de ideias de que é necessário fazer esse treinamento dos professores e ele mesmo, o gestor, ser treinado, não vai funcionar, né? A hora que o professor entra na sala ali para ensinar uma habilidade socioemocional e ele mesmo não tem essa habilidade socioemocional como competência na vida dele, aquilo ali vai por água abaixo, vai ficar só no cognitivo, né? Que é o que você tem até um tem exemplo. falado pra gente. Tem até um exemplo para ilustrar isso que a Lu trouxe, né? E que é um caso que a gente tomou conhecimento de uma professora que estava dando aula de escuta ativa, né? E o aluno queria explicar para ela o que tinha acontecido, ela chamou a atenção dele, mas ela não teve a capacidade de ouvi-lo e mandou para a secretaria, para a diretoria, para a coordenação. Então, ela estava ali dando a parte teórica e ela não tinha incorporado aquilo na prática, não tinha sido treinada nessa situação, né? E aí eu penso, complementando o que a Lu trouxe, né? A gente pensa o seguinte, que se não tiver esse treinamento da coordenação e também não tiver a incorporação disso em toda a comunidade escolar, não vai ter resultado, não é isso? E uma coisa que eu queria comentar também, exatamente nessa linha que a Lu falou, realmente, se não vier da liderança, né, realmente a coisa não para de pé, vamos dizer assim. E uma professora da Espanha fez um comentário pra gente no nosso Instagram, né, relatando o seguinte, eu achei assim, falei, gente, ela entende perfeitamente o que nós estamos falando, e ela falou o seguinte, na escola onde eu trabalho, existe bullying entre professor, então não venha esperar que o aluno vá agir de outra forma. Olha a gravidade disso. Porque a gente fala bullying, nós estamos falando no aluno, geralmente, né? Não. Lá ela falou o seguinte, aqui é recorrente o bullying entre professores. Você vai esperar o quê do aluno? Exato. Gente, a gente quando fala, a gente está trazendo, entre aspas, o foco, né? O aluno ali, mas eu sempre costumo dizer o seguinte, não adianta eu querer para eu ter um resultado com o meu aluno, eu preciso primeiro trabalhar com quem está junto com ele. No caso, com os professores. Quem está junto com os professores? Coordenação e gestão. Então, todo mundo precisa passar por esse processo. Quando eu, por exemplo, dou as minhas formações, e quando às vezes eu até faço, que eu faço tanto para instituições públicas quanto privadas, eu sempre falo, às vezes, né, quando é público, eu falo o secretário de educação participar, o gestor participar, o coordenador, todo mundo, porque todo mundo precisa falar a mesma língua.
Bruna, e se só o professor quiser? Se só o professor fizer e ele quiser, ele vai conseguir um resultado, mas é bem pequeno do que ele tem um resultado ali, tendo todo mundo junto com ele. Todo mundo agindo dentro dessa nova educação. E isso que você falou é muito sério, porque assim, não é só de professor com professor, não, tá, gente? A gente tem muitos casos, às vezes, de bullying, de aluno com aluno, de aluno com professor, de professor com aluno, de professor com professor, de gestor, coordenador com professor, de coordenador. Não, mas aí só fazer uma pontuação técnica, porque aí a gente é advogado. Aham. O bullying, só para esclarecer para quem está ouvindo, o bullying é entre pares, Sim. tá? Então, se é um professor com um aluno, aí pode ser um assédio, tá? Aham. É só pra gente não... Não deixa de existir o conflito, Isso, mas é ser sim. tratado E de aí, forma aquilo que a gente falou. diferente. Exatamente, a gente de qualquer forma precisa olhar para a questão, porque não é Sim. porque não é bullying Que não que tem a que gente ser então não cuidado. tem que agir. Sim. É um conflito, tem algo ali que precisa ser Exato. cuidado. É só porque tecnicamente, e isso, Bruno, não é você que faz confusão, né? Aham. É generalizado. Sim. Por isso que o papel do advogado nessa questão De tratar do o conflito. conceito mesmo é entendimento. muito importante, Sim, porque o nosso sim. trabalho é Gerir integrado, da forma né? correta, né? exatamente. Então, assim, quando a gente fala, e a gente vê até muito isso mesmo, o professor fez bullying com meu filho. Não, não fez. Porque o bullying é entre pares, mas ele fez alguma coisa que precisa ser olhada. Que precisa ser olhado com o mesmo carinho do bullying. Ser E- tratado, mesmo né, cuidado. com E a às mesma vezes, atenção. gente, uma fala de um professor com um aluno é que faz gerir esse bullying entre alunos. Isso. Porque o próprio professor, eu já tive Isso questões, mesmo. vários relatos de que aquele aluno começou a sofrer bullying pelos outros por conta de uma fala do professor. Olha. O professor teve, às vezes, uma fala com ele e Inadequada. dali, né, começou a surgir, colocou aquele apelido, fez uma piadinha ali com alguma coisa, uma dita brincadeirinha que não é brincadeira, porque eu costumo dizer para os meus alunos, desde creche até de faculdade, não importa. Eu costumo dizer o seguinte, só é brincadeira quando os dois estão se divertindo. É isso aí. E eu falo se divertir porque não é rir. Não é quando os dois riem, não. É porque às vezes você ri de rir, desespero, né? às vezes você pode rir de sem graça que você ficou e É. da situação que te incomodou tanto que você ficou sem ação que você ri. Então, e isso já aconteceu, porque às vezes o aluno fala assim, não, ele não liga não, olha lá, ele riu também. Eu falei assim, rir é uma coisa. Divertir é outra, porque às vezes a gente ri de constrangimento que a gente Isso. fica ali, né, naquela situação. Então, para ser brincadeira, nós duas temos que nos divertir com aquilo ali. Tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso para mim e tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso para você. Se uma de nós duas ficamos incomodadas com aquilo ali, não é brincadeira. Isso. Não é brincadeira. E a gente precisa aprender a falar com o outro. Olha, não tá legal, não gostei, eu não gostaria. Não de maneira de arrumar briga, mas de Se posicionar, diálogo, né, Bruno? de entender e de respeitar o outro. Então, eu falo, quando a gente fala de prevenção, é isso. Quando a gente começa a trabalhar isso desde pequenininho, de trazer aquela criança, dele entender aquilo ali, mostrar para o outro que para ser brincadeira os dois têm que se divertir, senão não é brincadeira. Eu tenho que entender aquilo ali do outro. Isso é muito importante. Então, para trazer uma situação bem prática aqui para a gente entender, e para o professor que está em casa, mas como é isso no meu dia a dia? Por exemplo, ele está lá no recreio. Tô dando um recreio, pode ser dentro de sala, em qualquer ambiente, tá, gente? Aí vem um aluno, às vezes, e fala assim, professora, o Joãozinho falou isso de mim lá, e aí a criança às vezes vem chorando, fala que não gostou, aí às vezes o professor, ele fala assim, chama ele lá, né, tô trazendo uma situação, porque às vezes fala assim, para de bobeira, deixa pra lá, ó, se continuar, nós vamos pra sala, hein? E aí, o professor não ajudou em nada naquela situação, ele não fez nada daquilo ali. Mas às vezes o professor até fala, chama ele lá. Então se chamou e chega lá o Joãozinho. Aí o Joãozinho vira e fala assim: professor, eu tava brincando com ele. E aí às vezes o professor fala assim: tá vendo? É só uma brincadeira. Não liga Não não. liga não, para, tá besteira. brincando, é bobeira. Ou então, às vezes, o professor também, que o professor tem duas ações. Ou ele não liga e deixa passar, ou ele quer resolver para o aluno. Aí, às vezes, ele vira e fala assim, pede desculpa a ele. E acha que isso resolve. Gente, essas duas abordagens não resolvem. Aquilo ali, aquela situação que era mínima, que era um grãozinho de areia, que era fácil de você Gerir. Gerir. Né?
você não faz nada, se torna uma pedra muito grande. Depois que amassa, que é uma coisa que cai em cima e que destrói tudo isso ali. Aí, às vezes, o professor, Bruna, mas como eu vou agir, então, nessa situação? Então, eu falo que é para você ver como eu tô trazendo uma situação bem simples, tá, gente? Para ficar nessa Não, mas prática super ali corriqueira. mesmo. Então, eu vou perguntar assim, eu fiz uma brincadeira. Aí, o Joãozinho falou, eu fiz, né? Eu tava brincando, professora. Você perguntou para ele se ele gostou? Aí a professora até pode perguntar, ou pedir ele para perguntar. Pergunta para ele se ele se divertiu com essa brincadeira. Você se divertiu? Ele falou, me diverti. E ele se divertiu? Não sei. Ou eu acho. Pedir para se colocar, coloque-se no lugar dele. É. E ele chegasse para você e te chamasse da forma como você chama, o que você sentiria? Isso, e até mesmo. Trocar você de lugar, né, Lu? se colocar no lugar do outro, ou até mesmo falar assim, mas eu não me importaria. Mas você pode não se importar. Porque às vezes é uma situação que eu não me importo, mas o outro se importa. Então você pergunta para você não sabe, então pergunta para ele. Aí às vezes a criança pergunta, eu fiz e você gostou? Aí a criança fala assim, não, eu não gostei. Eu falei, tá vendo? Para você foi uma brincadeira, mas para ele não. E para ser brincadeira, os dois têm que se divertir. Então, se você se divertiu e ele não, então não é brincadeira. E aí a gente vai levar. Então, o que vocês podem fazer para vocês resolverem essa situação? Aí ele vai falar, eu não vou brincar mais. Aí, ou você pode perguntar para a outra criança também, que isso é muito importante, porque é o que a gente fala ali é da consequência daquela ação. E a gente às vezes quer que pede desculpa ou dá um abraço. Quem tem que saber como o outro repara aquela ação é ele, é quem sofreu. Então eu pergunto para a criança, o que ele pode fazer para você se sentir melhor em relação a isso que aconteceu? Aí ele pode falar, ele pode me pedir desculpa, ou ele pode me dar um abraço, ou ele vai falar assim, eu só não quero que ele faça mais. E aí o outro vai e pronto. Isso, gente, é gestão de conflitos. Isso é você mediar uma situação. Entendeu? E é interessante essa fala dela, mas a gente precisa observar um outro ponto. O ambiente precisa ser psicologicamente seguro, porque senão essa criança, ao ser perguntada, você gostou? Ela não consegue falar que não. Então a gente precisa não só treinar, né, educar essas pessoas no posicionamento, de olhar para ela e entender que aquilo ela não gosta e de saber falar que não gosta. Exato. Porque a pessoa se anula. E precisa de ter um ambiente psicologicamente seguro para que ela se desenvolva. Por isso que eu falei para vocês dos 3 pontos da nova educação, primeiro é gerar conexão. Porque quando eu gero uma conexão com o meu aluno tem liberdade de falar para mim, ele tem segurança. Exatamente. Ele sabe, e eu vou trabalhar com ele, quando a gente fala de habilidade e competência socioemocional, dentro de habilidade, além da gente lidar com a emoção, reconhecer as nossas emoções, a emoção do outro, lidar com a nossa emoção, com a emoção do outro e fazer essa autogestão. Dentro do socioemocional, na escola, nós temos 4 frentes, que elas são essenciais, importantíssimas. Se eu só trabalho reconhecer emoção, ou até mesmo lidar com a emoção, eu não estou desenvolvendo o socioemocional por completo. Quais são essas 4 frentes? Cognitiva, emocional, social e ética. Cognitivo é quando eu vou ajudar esse meu aluno a pensar, ele vai pensar de forma, como resolver problemas, pensar de forma criativa, saber resolver situações. Então, isso eu estou trabalhando no cognitivo do meu aluno. Ele vai pensar como resolver aquilo ali, imaginar uma forma criativa de ter uma solução para aquela situação que está acontecendo, tá? Quando eu falo de emocional, eu estou falando de lidar com, reconhecer a minha emoção, a emoção do outro, lidar com a minha emoção, com a emoção do outro, mas também eu estou falando em aprender a me a lidar com essa, a regular esta emoção. Então, isso é o mais importante, é essa autorregulação dessa emoção. Gente, a gente não vai deixar de sentir a emoção, não. A emoção, ela vem, mas o que eu preciso aprender? E não é controlar, porque eu não estou aprendendo. Ter consciência do que eu estou sentindo e saber como eu vou reagir a isso. Exatamente. Isso é autorregulação. Dentro de uma sociedade. Isso. Dentro de um ambiente. Então, o emocional é isso. E aí vem a terceira frente, que é a social. O que é a social? Eu aprender a trabalhar em equipe. Eu aprender a saber me comunicar. Eu vou aprender a resolver conflitos. Então, tudo isso tem a ver com essa situação. E eu tenho a última, que é a quarta, que é a ética, que é onde eu vou aprender a viver, tolerar e respeitar as diferenças. Eu vou entender que eu estou
numa sociedade em que as pessoas são diferentes e eu preciso aprender a respeitar essas diferenças. Você não tem que ser igual a mim, a gente não tem que pensar igual. Eu não tenho que pensar como você não tem, mas a gente tem que se respeitar. E olha, o ambiente escolar é o melhor lugar para isso, não é? Porque ali eles estão crescendo, é onde eles passam a maior parte do dia deles, né? Um ambiente completamente cheio de pessoas diferentes, né? Onde eu vou ter todos os tipos de emoção. E as escolas têm que ter elas precisam da consciência de que ali é o melhor local para que isso seja desenvolvido. Porque se for desenvolvido ali no ambiente escolar, eu tiro essa pessoa da escola formada, né, com formação para a vida toda. Isso aí. Agora, desculpa te interromper, mas é porque eu tenho uma pergunta, eu não posso perder o timing dela. Uhum. Veja bem, nós estamos aqui então falando da questão do desenvolvimento socioemocional. Mas aí, as nossas pesquisas, né, de campo, mostram que praticamente todas as escolas, né, Lu, né, Maria, tem alguma disciplina dentro da escola de socioemocional. Tem um livro específico. Tá, então por um lado a gente vê, bom, tá todo Tem mundo... o setor de psicologia. Exatamente, e tem a disciplina. Por outro lado, os conflitos estão aumentando. Como é que você me explica, Bruna? Sim, vou trazer um complementado dela e já aí que a gente complementa com a sua. Quando você trouxe essa questão da escola, o que a gente tem a ver? Hoje a escola tem duas funções, tá? Ela tem a função que é do construção do conhecimento, né, que é o que já vem lá de trás, só que ela tem uma segunda função que, para mim, e que a gente vê hoje na grande maioria, ela é mais importante hoje pelo mundo em que nós estamos vivendo, que é esse desenvolvimento integral do aluno. É essa formação de formar um cidadão. Então, é onde a criança ela vai ter ali um segundo contato, vamos dizer assim, primeiramente com a sociedade, que é o que você trouxe. Porque o primeiro é dentro da família, mas a família, é o que a gente estava até conversando, né? Proteger. É aquela situação de que ela tem uma referência... É uma bolha. Né? E aí, quando ela vai para a escola, ela começa a ter um igual, que ela tem que dividir, que ela tem que... Então, ela começa a aprender na escola a viver em sociedade, a se relacionar, essa construção. Então, é importantíssimo, sim. E aí, como a gente faz isso? Através do socioemocional. Então, quando hoje a gente fala em educação integral, a gente está falando sobre isso. Eu vou desenvolver o cognitivo, que é o conhecimento, mas eu também vou desenvolver o emocional, que é a relação, desenvolvimento de habilidades e de competências, tá? E ela é essencial para o mundo em que a gente está vivendo hoje. E aí você trouxe, Bruna, mas as escolas, o que mais tem hoje, tem escola que tem até disciplina de socioemocional, tá lá dentro da grade curricular, tem uma aula de socioemocional. E é aí aonde... E os conflitos aumentando. Isso, é onde se criou, eu falo que se confundiu um pouquinho do que é socioemocional dentro da escola. Tá? Gente, socioemocional a gente desenvolve no comportamento, nas ações, na prática. Socioemocional tá lá ligado no meu emocional, tô na parte do límbico do cérebro. Lembra que a relação, né, que eu falo, essa relação entre o cognitivo e o límbico, então é essa autogestão. Quando eu trabalho uma aula de socioemocional, eu estou trabalhando apenas o cognitivo. Isso. Então, se eu tenho um livro, uma atividade ou até mesmo uma dinâmica, eu vou trabalhar o cognitivo. Por exemplo, eu posso perguntar para você assim, Raquel, se parecer um assaltante aqui agora, então o que você vai fazer? Vou entregar tudo. E não reagir. Isso, você pode Vou falar ficar quietinha, isso vou no ficar seu quietinha. cognitivo, porque você Teoricamente. aprendeu teoricamente que isso não é legal, mas a ação No só momento. vai ter no momento em que acontecer. Então, o que é importante? Como que eu vou estar fazendo essa gestão? Vou trazer agora para dentro da sala de aula, tá? Por exemplo, como eu trabalho para desenvolver essa questão de bullying, de agressividade, de insegurança, de autoconfiança, autorresponsabilidade. Gente, isso tudo tá ligado com o socioemocional. Autorresponsabilidade, autoconfiança, a segurança São daquela as criança. competências que eu preciso Isso. desenvolver como hábito Como- na vida daquele aluno, Isso, né? como que eu faço isso no momento que aquilo acontece? Então, por exemplo, quando acontece uma briga e o professor, ele está preparado para saber mediar aquela situação. Precisa de ser treinado. E para isso,
Isso, o professor, ele aprendeu isso na faculdade? Não. Que por isso que da importância dessa formação hoje voltada para o professor nessa prática. Gente, isso é muito importante. Primeiro, eu tenho que desenvolver o socioemocional com o professor. Não na teoria, mas na prática. Então, ele precisa de aprender a ter essa gestão dessa emoção. Eu preciso primeiro desenvolver essa questão com o professor, para que aí sim ele consiga intervir na sala Bruna, de por aula. isso que a gente sempre, quando a gente apresenta o nosso método, né, a gente faz questão de falar para a escola. Há necessidade de treinar primeiro a gestão, depois a coordenação, o professor até chegar no aluno. No nosso método, o laboratório do professor, a parte prática do professor é o ensino para o aluno. Senão, ele não completa todo o nosso propósito, né? Que nós temos de implantação do método para gerar um ambiente mais pacífico nas escolas. E para a gente fechar esse ponto, aqui passar para um outro ponto, né? A gente tem muita coisa para conversar, nem sabemos se vai dar tempo. A gente queria ouvir de você. Você acredita num ambiente escolar 100% pacificado? Olha, eu costumo dizer que não existe perfeição, né, gente? Isso é uma utopia, isso não existe. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Todos nós somos seres humanos. Eu falo, nós não somos deuses, nós somos perfeitos. Nós somos seres humanos. Nós erramos. E eu falo, sabe uma coisa que me libertou? Que para todo esse processo, dessa minha caminhada lá, do autoconhecimento, do meu autodesenvolvimento, entender que eu podia errar, que tudo bem errar. O importante é o que eu faço com esse erro. Eu sou um ser humano, eu vou errar, eu não sou perfeita, mas o que vai fazer a diferença na minha vida vai ser como eu encaro aquele erro. Aquele erro pode vir para me destruir, para eu falar assim, não sou capaz, não consigo, não tem jeito, ou aquele erro pode estar vindo para mim como um aprendizado. Eu costumo dizer que quando a gente enxerga esse erro como eu posso fazer diferente? Dessa maneira não funcionou. Então, como eu posso fazer? O que eu posso fazer diferente? Eu consigo encontrar um caminho. Então, quando você fala nessa perfeição, não existe, não vai ter uma escola em que ninguém vai se sentir inseguro, né? Que vai estar todo mundo confiante, todo mundo autorresponsável, todo mundo se amando ali, sem conflitos. Não existe isso. Onde tem gente, tem conflito. Nós vivemos em sociedade, nós somos seres humanos. Não, tem uns conflitos internos. Não, e até mesmo nós adultos, você pode ver. Sem dúvida. Coloca um monte de adultos junto que vai ter, porque Com somos certeza. seres humanos. O que é a situação? É eu entender que os problemas vão existir. Vou dar um exemplo, né? Vai estar na escola lá, eu tô dando um exemplo de criança aqui. Essa caneca tá comigo, você também quer. Então, a gente vai ter um conflito ali. Só que qual é? Ao invés de eu tomar da sua mão, bater em você, te empurrar, eu vou aprender a gerir isso daqui. Você quer, eu também quero. Como que nós vamos resolver essa situação? Eu falo que é aprender a resolver problemas através do diálogo. Gente, o diálogo ele é a solução, vamos dizer, para essas situações. Então, é quando eu escuto, você traz para mim por que você quer, eu trago por que eu quero, e aí a gente vai decidir como que nós vamos fazer. Eu vou abrir mão um pouquinho, você vai abrir mão um pouquinho, a gente vai encontrar uma maneira que faz sentido para mim, que faz sentido para você, que eu vou poder usar, que você vai poder usar, que eu vou abrir mão de um momento, você vai abrir mão, e a gente vai resolver. Quando a gente fala em resolução de conflitos, a gente está falando sobre isso, sabe? Eu falo que a gente vai aprender, as crianças, e nós adultos também, não tem a ver só com criança, porque a gente às vezes quer falar que o problema está na criança. Gente, o que a gente mais vê é adulto aí no trânsito ou em qualquer outro lugar caindo Nossa na mão, brigando. Então não é só de criança, não. O problema de resolução de conflitos vem, e todos nós passamos. É a gente aprender a resolver aquilo ali através do diálogo. E entender que eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, você vai ter que abrir mão, a gente vai encontrar um meio termo. E uma focar em maneira. solução, né? Isso, e é isso aí. Criar solução. Como a gente vai resolver isso daqui? O que eu estou disposta a abrir mão? O que você está disposta para a gente resolver essa situação aqui? Né? E eu falo que é o ganha-ganha, né? Todo mundo vai ganhar alguma coisa, entendeu? Todo mundo vai sair. E eu falo assim, é muito mais simples do que a gente imagina. Mas para que eu consiga isso, eu preciso aprender o quê? Regular minha emoção.
Quando a gente vai falar na neurociência, né, a gente tem momentos das explosões lá, que a gente fala do sequestro da amígdala, um monte de outras coisas ali. Então, o que que a gente, quando a gente entende e aprende a fazer essa autorregulação, no momento lá eu quero, você quer, tá. Na hora, a gente vai vir aquela, quando eu faço essa autorregulação, eu falo, peraí, ó, eu quero, você quer, como que a gente vai? Aí a gente senta e resolve. Se eu não tenho essa autorregulação, a gente fica, não puxa daqui, não puxa de lá, é onde eu te empurro. Então, é muito mais simples do que a gente imagina, mas ao mesmo tempo também é muito difícil, porque nós não aprendemos. Exato. Por isso que eu falo que quando a gente faz essa mediação, desde pequenininho com as crianças, lá desde a creche, quando ela vai crescendo, quando ela se torna um adulto, se torna fácil, muito mais fácil. Agora, quando ela não aprende isso, ela aprende a resolver tudo no grito, ou no bater, ou na agressão. Quando ela... O que acontece quando chega um adulto? Fica muito mais difícil a gente resolver aquilo ali. Por isso que eu falo hoje que... Eu falo que o meu sonho, né, é que essa nova educação comece o mais rápido possível em todas as instituições do nosso país, desde a creche. Porque quando ela começar essa nova abordagem, esse novo olhar, a gente pensar nesse desenvolvimento integral, olhar para o outro como um ser humano e entender tudo isso, vai se tornar muito mais fácil. Para nós, adultos, eu fico pensando assim, nossa, para mim, eu tô no processo, gente, porque ninguém existe ninguém pronto. Eu falo, não existe ninguém pronto. Porque se você tá pronto, não, a gente comunicação não violenta que eu diga, né? Porque a gente dá umas rateadas, não dá de vez em quando? A gente tá sempre em processo de evolução, sempre. Isso é contínuo. Mas eu falo assim, se a gente tá nesse processo, mas eu falo assim, olha, se eu tivesse passado por isso lá atrás, se isso que eu aprendi agora, eu tivesse já sido desenvolvido comigo lá atrás, teria sido muito mais fácil e muito menos dolorido para mim agora. Ô, Bruna, e deixa eu te falar, a gente vê também muita resistência de professor, né, a mudar a forma como eles vão entregar. E se a gente for pensar bem, que esses professores estão infelizes, cansados, não estão vendo resultados, que se eles aceitassem essa mudança, né, fazer um test drive com essa mudança, logo, logo, eles iam ter um resultado que modificariam até a vida deles. Exatamente. Né? Vou trazer um exemplo para você. Na história que eu estava contando lá no início, teve uma situação que quando eu comecei a colocar em prática, comecei a ter resultado, a mesma professora que me jogou o balde de água fria lá, falando assim, não é possível. você não acredita nisso? Na teoria, ela virou para mim um dia, depois desses 15 dias que eu comecei já a ter o resultado, e falou assim pra mim, eu não esqueço da cena, a gente, né, tava no recreio, era próximo bebedouro, tava eu, ela, mais uma professora, ela falou, Bruna, conta aqui pra gente, qual é o pozinho mágico que você tá colocando na sua água e no bebedouro das crianças, que você tá conseguindo coisas que a gente há muitos anos não consegue. Você tá aqui, você tá feliz, você tá tendo vida, você tá isso, você sai com as crianças, você faz atividade, as crianças batem às vezes o sinal do recreio, a gente tem que ir lá, chamar as crianças, fica mandando a gente esperar um minutinho que eles querem continuar fazendo ali pra depois ir. O que tá acontecendo? E essa mudança foi dali até que eu faço esse trabalho hoje de professor. Porque naquele momento, eu entendi que minha missão não era mais só com a minha turma. Que a minha missão, o meu propósito, minha missão hoje como professora, era reacender o brilho no olhar dos professores pela educação, que é isso que você falou. O professor, ele não é que ele não quer. Às vezes a gente acha que ele, mas não é que ele não quer, é porque ele não conhece isso. Vou dar um exemplo para você. Eu não conhecia a nova educação lá atrás. Não é que a Bruna, porque, gente, tudo isso que eu tô falando para vocês, eu fazia lá atrás, tá? Sim. Eu fazia. Então, era porque eu não queria, não era porque eu não queria, eu nem conhecia esse outro lado. Eu só sabia aquela maneira. Então, o professor, isso é muito importante a gente entender. É pra gente não julgar pedra, né? Assim, não é julgar, e às vezes a sociedade, dentro de todo professor, ele tá até meio. Isso é uma outra coisa que faz ele, porque é muito apontar o dedo, é culpa do professor, é ele que não quer. Mas não é que ele não quer, é que ele não conhece um outro lado. Eu até costumo falar que quando eu vou fazer as minhas formações, eu começo com um convite. Eu falo assim, olha, eu pergunto para eles assim, do jeito que vocês estão fazendo hoje, vocês estão conseguindo o resultado que vocês querem? Tá legal? Tá bom? Você tá feliz? Tá realizado? Né? Tá gostoso? Aí eles falam, não. Eu falo assim, então eu quero fazer um convite para vocês.
de tentar algo novo, que deu certo e que funcionou para mim e para muitos outros professores que estão hoje tendo leveza, tudo que é isso que vocês querem, a gente quer isso. Então eu quero fazer um convite para vocês tentarem. Tentou, funcionou, não funcionou, quer voltar, não tem problema. Mas é um convite. Então é despertar ele nele. Eu costumo até Maravilhoso isso, gente. Eu até falei com você que eu termino às vezes a minha formação falando assim, gente, se vocês saírem daqui hoje com uma pulguinha atrás da orelha, de que será que essa mulher é maluca? Ou será que alguma coisa que ela falou ali tem noção? Se eu despertar essa curiosidade, essa pulguinha atrás da orelha de vocês, para vocês tentarem, quererem e começar a enxergar, mesmo que seja uma luzinha lá no finalzinho do túnel, começar a querer caminhar em direção àquela luz, minha missão já foi feita, já foi cumprida aqui. Então é muito disso. Eu acho que vale a pena até reiterar o que você está falando, Bruna. Então, para todos os professores que estão nos ouvindo, é possível voltar a ter entusiasmo na profissão. Sim. Certo? E resultado. Claro, vou trazer uma questão aqui, gente. Eu quero até falar isso, vou olhar para falar com os professores mesmo. Não estou dizendo aqui, eu gosto de trazer, eu sempre deixo isso muito claro. Não estou falando para vocês que vai ser fácil. Não vai ser fácil, porque toda mudança, ela é dolorida, ela é difícil. Não vai ser fácil, mas ela é possível. Agora, e a pergunta que eu sempre faço é, agora tá fácil para você, professor? Do jeito que tá fácil. Se não tá fácil e você continuar agindo dessa maneira, você vai ficar até você aposentar, isso não vai mudar. Porque é o resultado que você tem, é o resultado que você vai continuar tendo. Agora, você pode fazer de uma outra maneira, que também não vai ser fácil no início, mas que depois de poucos dias, meses ali que você começar a colocar, você já vai mudar. E aí vai começar a ser fácil, vai começar a ser prazeroso, vai começar a ser gostoso e você vai voltar a se sentir realizado. Você vai voltar a se sentir reconhecido e valorizado. Então, isso é muito importante. Muito. Muito isso é vida. importante. Sim. Porque a vida tá passando e a pessoa sem entusiasmo, sem esperança, pensa, gente, isso é grave demais. Exatamente. As pessoas estão pedindo ajuda. Exatamente. E fazendo um gancho aqui com o que a Lu trouxe, né? De que tudo que a gente disse aqui tem aplicação na vida pessoal da gente, numa melhora, né? De qualidade de vida. A gente tem aí o seu livro, né? Além da Lousa. Sim. Que a gente gostaria que você falasse um pouquinho dele. Um dos, né? Isso. Eu tenho esse daqui. É o livro Além da Lousa. Esse foi o livro que foi lançado no ano passado. Então, aqui eu fui convidada para a editora para escrever um dos capítulos do livro, que é o Sob o Olhar da Nova Educação, onde eu conto aqui nesse capítulo um pouco da minha história, da Bruna professora, né, com vontade de abandonar a profissão, e da Bruna realizada e hoje fazendo um trabalho para levar, construindo idealizando um programa, construindo um programa e levando esse programa para os professores, para estar reacendendo o brilho do olhar dos professores ali pela educação, para o professor se sentir novamente realizado. E é fácil de comprar? Sim, esse livro você encontra na Amazon lá. Quem quiser saber mais, né, da Nova Educação, pode estar adquirindo o livro para estar vendo ali. E tem o meu capítulo e vários outros capítulos aqui de vários outros profissionais também que falam, trazendo essa nova educação. Você pode também estar me seguindo no meu Instagram, que é o @BrunaCassarOficial, lá na minha bio. Você clica lá, você já tem um link lá, Além da Lousa, só você clicar, já te leva para a Amazon, você pode estar adquirindo, recebendo com frete grátis aí seu livro na sua casa. E eu tenho também um segundo livro. Este livro vai ser lançado agora, no segundo semestre de 2024, tá? Que é o Educação Socioemocional, Memória Afetiva, Acolhimento e Escuta. Neste livro, eu escrevo um capítulo falando sobre os 4 pilares da educação segundo a Unesco. Então, eu venho trazendo ali bem como desenvolver esses 4 pilares na prática, na nossa sala de aula ali no dia a dia. Então, são 2 convites que eu recebi, que eu fiquei muito feliz em poder estar contribuindo ainda mais com essa transformação na educação. Porque, de verdade, gente, a minha missão hoje é levar essa nova educação. Eu demorei, assim, um tempo muito grande, sabe? Em todo esse processo de
autoconhecimento, de construção, não é um processo fácil. E eu estava ali porque eu não tinha ninguém para me guiar. Então demorou anos, muito mais cansativo, dolorido, vamos dizer assim. Então, o que eu quis? Eu quis pegar todo esse conhecimento de todas as minhas formações. Eu tenho formação em neurociência e educação, na moderna educação e muitas outras formações. Hoje eu faço meu mestrado em educação. Então, eu tenho todas essas formações, todos esses trabalhos, todos esses cursos de mediação de conflito, educação positiva, comunicação não violenta e muitas outras coisas. O que eu fiz? Eu peguei tudo isso, toda essa teoria, trouxe para a prática da minha vivência em sala de aula e transformei esse meu programa é isso. É essa prática, é como pegar tudo isso e levar para sua prática na sua Qual sala que é o de nome aula. que você falou? Porque a gente, no MDM, a gente fala que eles saem com uma caixa de ferramentas para gerir conflitos, né? Você tem um outro nome. Eu falo que os professores saem desses encontros instrumentalizados, né? Isso. Porque, primeiro, toda a minha formação, o meu programa, é de prática. Então, o professor, ele vivencia e ele experiencia tudo aquilo ali. Primeiro, a transformação acontece no professor, para que aí sim ele saia dali instrumentalizado para levar essa transformação depois para os seus alunos. Dentro do meu programa, nós temos 10 pilares, né? Eu construindo uma nova educação na prática, então a gente tem um pilar que eu falo sobre habilidades e competências socioemocionais, nós temos o pilar do aluno protagonista do seu aprendizado, a gente trabalha com as metodologias ativas, o ensino híbrido, tecnologia e educação, então a gente traz ali como a tecnologia pode auxiliar, né, o professor. Nós temos o neurociência e educação, nós temos o pilar de educação financeira na escola, de empreendedorismo e empreendedorismo social, da gestão democrática, da integração família e escola, da educação inclusiva, especial e antirracista e da primeira infância. Então, assim, esses 10 pilares, eu costumo dizer hoje que eles estão ali fazendo parte da nova educação. E às vezes me pergunta, Bruna, da onde você criou esses 10 pilares? Você tirou? Gente, tudo isso está dentro da BNCC, está dentro dos 4 pilares da educação, segundo a Unesco, as 10 competências gerais da BNCC, da LDB, tudo que está ali, a Bruna não inventou, né? Mas eu fiz ali, sabe o que é você fazer? Pegar tudo do que era importante, do mais essencial para essa prática, para o professor ter um resultado agora, para ele não ter que esperar 10 anos para ter o resultado, para ele poder pegar aquilo ali, participar de uma formação que ele já vai começar a colher o resultado. E algo muito importante, dentro dessa formação, o professor sempre sai com um plano de ação. Porque lá a gente constrói o conhecimento, porque a nova educação é isso. A nova educação é onde eu construo o meu conhecimento através da relação com o outro e com o meio em que eu estou inserida. Então, ali no nosso encontro, o professor constrói um conhecimento e depois ele sai dali com um plano de ação para colocar em prática na sua sala de aula, para ele começar a ter uma mudança e colher os resultados. Pois é, aí eu acho interessante, caminhando para o fim já, né? Por causa do tempo, dá vontade de ficar, né? É verdade. Mas a gente pode fazer novos. Olha só, a gente fica muito ligada no nosso método, né? A gente fala assim que o método vai para além dos muros da escola. Sim. Né? E aí a gente tem um relatório aí super interessante, recomendo para todo mundo que leia, e os pais ficam muito interessados nisso, porque se preocupam com o futuro dos filhos, né? Claro, sim. Que é um relatório da Microsoft, junto com a McKinsey. Microsoft está entre as maiores empresas do mundo, né? Então não tem como desconsiderar a qualidade do relatório, que chama Sala de Aula de 2030. Você falou que não dá para esperar, e não dá para esperar mesmo. Concluindo, o relatório fala o seguinte: as empresas estão com extrema dificuldade não de achar profissionais capacitados tecnicamente, mas profissionais que dão conta do emocional, que se relacionam em equipe, que estão focados em solução de problemas. Como é que você vê isso, Bruna? É muito bacana. Eu dei até uma entrevista no final do ano passado para Rede Globo, no MGTV lá, de Juiz de Fora, onde era uma questão, um momento que eles têm que falar sobre questões de emprego, e eu vim trazendo da importância dessa dificuldade de achar profissionais mesmo por conta disso. Então, gente, hoje já tem realmente uma pesquisa que mostra que a maioria
das empresas estão contratando pelo perfil técnico, que é pelo conhecimento, diplomas ali, e estão mandando embora por habilidades e competências. Então, quer dizer, eu pego o seu currículo, nossa, que lindo, contrato você. Daqui a 3 meses estou te mandando embora porque você não sabe se relacionar, você não sabe resolver conflitos, você não sabe se comunicar com eficiência, você não sabe pensar de forma criativa, você não sabe resolver problemas, você não tem autorresponsabilidade, você não tem autoconfiança. Então, são habilidades e competências que nós trouxemos aqui que são essenciais para o mundo de hoje. E aí, o que que acontece? Por isso, da importância da nova educação, por isso a importância de habilidade e competência socioemocional, por isso a importância da mediação de conflitos dentro da escola desde cedo. Porque o que está acontecendo? O que agora as empresas estão fazendo, gente? Elas estão contratando pela habilidade e competência. Então, eu olho você, eu te chamo para uma entrevista e eu faço com você para ver as suas habilidades e as suas competências. Te contrato pela habilidade e competência, mesmo que você não tenha um Depois você conhecimento aprende, né? técnico ali. E aí a empresa oferece. Por que isso? Porque é muito mais fácil eu desenvolver, aprender o técnico, o conhecimento, construir o conhecimento, do que desenvolvimento de habilidade e competência. Porque habilidade e competência é comportamento, ela leva um tempo. Se a empresa tiver um funcionário e ela tiver que desenvolver habilidade e competência ali, ela vai ter um período muito grande para ser desenvolvido com ele. Agora, se ela contrata um profissional que já tem essa habilidade, essa competência desenvolvido, é o que a gente está chamando hoje, que está tendo muito dentro das empresas, de educação corporativa. Então, a empresa, ela cria um curso, uma formação para aquilo ali. E aí o profissional, ela contratou, ele vai lá, faz um curso de uma semana, um mês. Isso é uma aprendeu mudança aquele técnico radical no e vai. mercado de trabalho. Então a gente precisa muito estar olhando sobre isso. E o que vai acontecer? Sabe o que eu costumo dizer? A educação que a gente vê hoje, infelizmente, na grande maioria das instituições, que é a educação que a gente chama de educação tradicional, ela é uma educação que prepara os alunos para um mundo que não existe mais. E aí, o que está acontecendo? Esse aluno, quando ele chega aqui fora, ele fica perdido. Nós temos hoje vários empregos, né, que têm salários altíssimos e que não tem profissional para atender aquilo ali. Porque ele está buscando ali habilidade e competência. E aí não consigo profissional. Então, quanto mais cedo a escola começar a desenvolver a nova educação, a escola começar a trabalhar essas habilidades, essas competências com os alunos, gente, já está lá na BNCC, já está lá, ela já deveria estar trabalhando. Quanto mais cedo ela começa, aí sim nós vamos começar a preparar os nossos alunos para se tornarem adultos prontos para o mundo em que nós estamos vivendo hoje e principalmente, né, gente, para o mundo que está por vir, que a gente ainda nem sabe como que vai ser, porque quem está lá na educação infantil, né, ainda tem 10, Não, e um 15 ser humano anos com formação integral, igual você falou, entusiasmado, né? Claro. Com prazer da entrega dele, fazendo algo de bom para a sociedade, né? Sim, e se sentir realizado. Olha, gente, eu me sentia muito realizada também dentro de sala de aula com alunos, tanto que até hoje eu ainda atuo, faço ainda coisas com alunos, tenho algumas formações minhas que são voltadas aí para alunos, tenho formações com pais, tenho formações com professores, coordenadores e gestores. Mas eu sempre estou porque eu amo trabalhar, né, com criança, com adolescente, eu adoro mesmo. Só que todo esse processo, a gente precisa ter essa realização. Eu vou ser honesta para você, eu hoje trabalho sábado, às vezes, trabalho domingo, trabalho à noite. Feliz, Realizada. Me chama assim, ó, Bruna, eu preciso conversar, eu preciso falar, vem aqui. Gente, eu vou tão feliz, porque aquilo ali faz sentido para mim. Exatamente. Tem a ver com o meu propósito, com a missão, com que diferença, o que eu quero deixar. Então faz sentido para mim. Quando eu estava lá naquela educação tradicional, naquele momento, já não estava fazendo sentido mais. Aquilo que eu estava entregando já não fazia sentido mais. Então, se hoje eu vou dar uma aula para um aluno dentro de sala de aula, mesmo numa escola, eu penso sempre no que vai fazer sentido, o que eu quero deixar, o que vai fazer a diferença, o que vai transformar a vida do aluno. Eu acredito numa educação que transforma vidas, numa educação que cria possibilidades na vida daquela pessoa. Eu falo que não tem nada melhor para um professor, para um educador. Quando eu falo educador, é porque professor, coordenador, gestor, né? Todo mundo ligado aí na educação. Não tem nada melhor do que você receber um agradecimento de uma pessoa dizendo que você
contribuiu o mínimo que seja para a vida dela. Não tem nada mais gratificante, não tem nenhuma sensação de realização maior do que essa. É claro que o dinheiro é importante, a gente tem trabalho, não estou dizendo não, mas olha, eu vou te dizer, não tem salário no mundo, porque se você tiver um salário maravilhoso, mas se você não tiver entendendo que você não faz sentido sua vida, você não contribuiu, você não ajudou, você não fez sentido na vida de ninguém, mas você receber aquele depoimento, aquele agradecimento, nossa, gente, não tem nada, eu chego a me arrepiar. Que lindo, Bruno. Não tem nada Bruno. melhor do que É isso. lindo mesmo. Parabéns. Aqui, ó, muito obrigada pela sua participação. Que venham os próximos, né? Sim, a E gente somou bastante aqui, a gente aprendeu muito com você hoje. Nossa, muito obrigada mais uma vez. E aí, para encerrar, queria deixar, né, uma mensagem de esperança mesmo. Realmente o mundo tá. As pessoas estão precisando de ajuda, se a gente vê por onde a gente passa, né? Existe um como fazer diferente. Há muitas habilidades que são treináveis, né? Sim. Exato. Então, vamos juntos, né? Tem como fazer, existe esperança, tem como trabalhar de forma entusiasmada, viver com esse brilho que a Bruna nos trouxe, né, Bruna? Uhum. Garra. Então é um convite aí para todo mundo de se desenvolver mesmo, né? De olhar para si, ver que precisa, às vezes, mexer alguma coisa aqui, alguma coisa ali. De fato, é um processo, às vezes, doloroso, mas libertador. Sim. Né? Então vamos juntos. Muito obrigada. Você quer deixar algum recado aí pro Eu ouvinte? estava colocando aqui para colocar, que é uma Pra frase encerrar? que eu gosto, eu trago sempre nas minhas formações. Primeiro, eu quero assim agradecer a todas vocês pelo convite. Para mim é maravilhoso, como você falou. Por mim, eu ficava aqui muito mais tempo falando, porque eu amo estar conversando, falando sobre educação, e pessoas que acreditam numa educação prazerosa, numa educação gostosa, numa educação alegre, né? Porque eu falo que isso é importante, a gente precisa disso, uma educação com vida. E eu quero deixar uma frase para todos os educadores, que é muito importante, né, no trabalho que a gente desenvolve, que é do Jung, que é assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Nós não podemos, professores, esquecer que nós estamos lidando com uma alma humana, que nós estamos lidando com uma pessoa, e a gente precisa se conectar com ela e ter esse cuidado quando a gente vai estar se relacionando com outra pessoa. Que lindo, Bruna. Gente, então, para encerrar, nessa era aí, né, da inteligência artificial, sejamos mais humanos, porque é por isso que nós estamos aqui. Né? Obrigada e até a próxima. Até. Obrigada.